tem uma galera, mas uma galera que entra na internet pra fazer videozinho, pra falar mal de orientação a objetos sem entender direito o que é orientação a objetos. Essa galera, tipo eu, não dá a mínima pro que realmente é orientação de objetos. E aí vem outra galera na internet discordar da gente e defender orientação a objetos, quando na verdade as pessoas estão defendendo Java e não orientação a objetos, né? Nesse vídeo, a gente vai fazer uma análise muito doida do que é OOP de fato. Vamos direto na fonte, né? Vamos falar sobre o criador da OOP, ou POO, né? Programação Orientada a Objetos, Alan Kay. Vamos tentar entender o que é orientação a objetos, e isso daqui é um assunto até que polêmico, tá? A gente vai falar um pouco sobre Java, a gente vai falar sobre herança, a gente vai falar sobre classes, e a gente vai falar que não, orientação a objetos não é Factory Builder Adapter Object Singleton. Isso não é orientação a objetos. Orientação a objetos não tem, na verdade, nada a ver com isso. A gente vai estar se baseando um pouco nesse blog post aqui linkado na descrição, People Don't Understand OOP. A gente também vai estar se baseando um pouco nesse vídeo também na descrição, Why Isn't Functional Programming the Norm? E além, é claro, da pesquisa que eu fiz em cima desse tópico, pra ver, né, o quão longe dá pra ir aqui. Antes da gente fazer esse deep dive aqui, uma curta palavrinha do nosso patrocinador. Se você deve e tem interesse em produzir SaaS, ou apenas softwares para você mesmo utilizar, né, com auxílio de IA, fica aqui e dá uma olhada nesse produto rapidão que eu prometo que vai valer a pena. Quem tá patrocinando o vídeo de hoje é a Abacus AI, e se você cria SaaS, a gente tá olhando agora a ferramenta chamada Deep Agent, que é uma ferramenta capaz de fazer muita coisa, é o agente mais poderoso da Abacus AI. Você pode utilizar ele algumas vezes na inscrição de $10, tem o modo Pro também, que você vai ter mais utilizações do Deep Agent, e o Deep Agent é tão poderoso, mas tão poderoso que ele pode fazer um SaaS inteiro do zero. Claro, a gente tá falando aqui de um MVP, de um projeto inicial. Agora, na tela que você está vendo, eu pedi para ele criar um portal de RH que os funcionários vão poder solicitar por time off, por férias, por ausência de paternidade ou maternidade, e o pessoal do RH vai poder aprovar ou negar esse time off, né? Com apenas um prompt, o Deep Agent pediu para eu clarificar algumas coisas, né? Então eu respondi ali umas perguntas do Deep Agent e ele fez o software inteiro. Você está vendo esse processo na sua tela, né? O processo de criação do software. A gente consegue também ver ali o dashboard dele funcionando, a gente tem uma preview, a gente tem um botão lá em cima na direita que dá pra gente clicar e deployar esse site para ele ficar em produção. Você vai ver também que eu vou conseguir entrar ali e ver o código, eu posso pegar esse código para mim. Esse em específico que eu pedi, eu acredito que foi feito em Next.js, então eu posso só pegar esse código, né, baixar esse código, jogar no repositório no GitHub e trabalhar em cima desse código, incrementar ele. Para eu sair do zero e ir para um negócio funcional é muito rápido. Lógico, como o bom desenvolvedor que eu imagino que você seja, você vai olhar isso daqui, né? Você vai olhar o código, analisar, ver se está seguro, ver se a autenticação faz sentido. Mas o fato é, não dá para negar que é uma ferramenta extremamente poderosa para você testar as coisas. O tempo de você ir do zero, do tive uma ideia, para eu quero testar isso daqui e ver a reação das pessoas, é muito, muito, muito rápido. A gente tá falando aqui de um prompt e 15 minutos o negócio tá pronto. Eu posso de manhã ter uma ideia e de tarde botar ela em produção e postar no Twitter e ver o que as pessoas pensam sobre ela, ver se tem alguma reação, ver se tem algum interesse, ver se tem algum engajamento. Depois, né, você vai poder pegar isso daqui ainda e usar a IDE da Abacus AI para utilizar IA para tentar modificar esse código. Você tem agentes ali, tipo o Cursor, tipo o GitHub Copilot, que vão te auxiliar no desenvolvimento de software. Esse ferramental é extremamente poderoso. Se você quer ter acesso a isso, tem um link na descrição que você pode iniciar a sua subscription, sua inscrição. Custa apenas $10 por mês. Certo? Para a quantidade de ferramentas que você vai ter acesso, isso é muito barato. O Deep Agent é apenas uma das ferramentas. E só lembrando, né? Eu não tô fingindo aqui que você vai pegar isso daqui e você vai clonar a Stripe com 2 prompts. Que você vai clonar o Orkut, o Twitter com 2 prompts. Isso não vai acontecer. Mas para você testar uma ideia que você teve de maneira muito rápida e iterar em cima dessa ideia, para criar ali um Proof of Concept, um protótipo, um MVP, isso aqui pode te levar do 0 a 1 muito rápido para você validar uma ideia. Link vai estar aqui na descrição. Muito obrigado para a Abacus AI que permite que eu faça esse vídeo extremamente longo sobre orientação a objetos. Use o Deep Agent e bora pro vídeo. Esse aqui é o cara, tá? Esse aqui é o Alan Kay, é acreditado como o criador da orientação a objetos. Na verdade, as ideias de orientação a objetos já estavam lá no MIT na década de 50. Algumas dessas ideias foram utilizadas pela linguagem Simula nos anos 60 na Noruega. Então a gente tem que a história de OOP começa no MIT nos anos 50, a gente tem Simula nos anos 60, e isso daqui vai influenciar muito o tal Alan Kay, né? Que trabalhando na Xerox vai criar a linguagem Smalltalk. Esse aqui é o começo de OOP. Segundo Alan Kay, segundo o próprio criador de OOP, a maneira como ele descreve o OOP é a seguinte:
Eu vou traduzir aqui um pouco freestyle, tá? Pra não trazer a frase em inglês. Alan Kay vai dizer que, para ele, orientação a objeto significa troca de mensagens, retenção local, proteção e encapsulamento de estado/processo e late binding de todas as coisas. Eu já vou explicar o que são essas coisas aqui, uma por uma, tá? Mas antes disso, a gente precisa entrar na questão da questão, certo? OOP é programação orientada a objetos, certo? Programação orientada a objetos, programação orientada a objetos. Pausa esse vídeo, me responde aqui nos comentários, tá? O que é um objeto em programação? Tô falando sério. Pausa, me responde nos comentários. Essa pergunta é totalmente séria. O que é um objeto em programação? Muitos de vocês vão ter me respondido que, bom, em Java, um objeto é uma instância de uma classe. Legal, eu não perguntei em Java, eu perguntei em programação, em computação. O que é um objeto? Qual que é a definição de um objeto? Se eu te perguntar o que é um array em JavaScript e o que é um array em Rust, são coisas diferentes. Isso é uma daquelas coisas engraçadas, tá? Que vão existir várias definições que não querem dizer muita coisa, certo? Ninguém vai nos dar especificamente, no específico, assim, nos detalhes o que é um objeto, mas eu vou trazer aqui alguns autores e o que eles definem por ser um objeto. Peter Wegner vai dizer que um objeto é uma coleção de operações que compartilham um estado, certo? Ou seja, né, colocando em palavras aqui de pessoas, né, a gente poderia considerar que na visão dele, um objeto é uma coletânea de funções que podem ser executadas e uma coletânea de atributos que armazenam um determinado estado ali. Claro, não vamos se limitar a funções e atributos, é só dando um exemplo ilustrativo. Aqui Mark Stakefield e Daniel Bobrow vão falar que objetos são entidades que combinam procedures e dados e armazenam um estado localmente. Você que é da área deve saber que livrinho que é esse daqui, né? Se você não sabe, você deveria saber que livrinho que é esse. Esse aqui é o famoso Design Patterns, da Gang of Four, né? Gang of Four porque são essas 4 pessoas aqui. Gang of Four vai definir que objetos são o seguinte: objetos armazenam dados e procedures que operam em dados, né? Procedures, no caso, são geralmente chamados de métodos ou de operações. Perceba que a gente pegou 3 definições aqui, nenhuma dessas definições sequer mencionou a palavra classe. E claro, logicamente, em Java, certo? Um objeto em Java preenche esses requisitos, certo? Um objeto em Java é uma coleção de operações que compartilham um estado. Um objeto em Java tem aqui funções ou métodos que vão realizar operações em cima dos dados, que geralmente são os atributos do objeto. Um objeto, então, nada mais é, na minha visão, de que algo que armazena estado e que executa funções, certo? Podemos combinar nisso aqui. Essa definição de objeto é importante, porque se a gente vai ter algo que é orientado a objetos, né? Programação orientada a objetos, a gente tem que isso daqui é a célula central do que é programação orientada a objetos. E eu uso célula porque era justamente assim que Alan Kay pensava. Alan Kay fala de objetos como se fossem células de um programa, certo? Células do sentido biológico mesmo. São entidades autocontidas que se comunicam através de, no caso de Alan Kay, troca de mensagens. Então você teria uma célula, você teria outra célula, essas 2 células vão se comunicar através de mensagens aqui. Dessas coisas que Alan Kay diz que orientação a objeto significa, né? Eu quero falar um pouco sobre late binding, que a gente nunca fala sobre isso, e te mostrar o que esse tal late binding aqui vai significar, né? Late binding, né, também compreendido como dynamic binding, se refere ao processo de que um método ou função que vai ser chamada é determinado durante a runtime. O que isso daqui significa? Significa que o compilador não sabe necessariamente qual função que vai ser executada. Eu te explico isso aqui com um exemplo prático. Pega esse códigozinho aqui, tá? A gente tem aqui uma classe animal que tem o método speak, a gente tem aqui uma classe dog que herda da classe animal, que também tem o método speak. E a gente tem aqui a função makeAnimalSpeak, né, que faz um animal falar, que simplesmente executa animal.speak. Quando a gente chama essa função, aqui ó, quando a gente chama a função de makeAnimalSpeak, aqui embaixo, né, nesse makeAnimalSpeak aqui embaixo, a gente não consegue determinar qual o método que vai ser chamado, se vai ser o método do dog ou se vai ser o método do animal. Ok, aqui, nesse exemplo aqui dá pra dizer, porque nesse exemplo aqui a gente tem, né, que essa linha aqui foi instanciado um dog e aqui embaixo a gente chama, ok, teoricamente daria. Mas se ao invés disso eu tenho que o meu usuário vai imputar qual é o animal, ou esse animal vai vir através de uma API externa, é impossível o meu compilador determinar qual das funções vai ser executadas. Então a gente tem que isso é o late binding. Eu só vou saber qual função vai ser executada quando eu chegar lá. Por que eu ressaltei tanto a questão de classes ali antes, né? Porque a gente não precisa de classes para atingir esse objetivo. Certo, a gente está olhando aqui uma linguagem, né, que foi influenciada diretamente por orientação a objetos, e eu vou te mostrar uma maneira diferente de se fazer isso, que vai ser uma maneira pior e menos legível dentro desse paradigma que a gente está olhando. Essa maneira aqui de se fazer isso, certo, de se fazer algo aqui em Python, a gente pode ter uma função que faz um duck, que retorna basicamente um dicionário
dicionário de métodos, essa função que faz um cachorro, que retorna também um dicionário de métodos, essa função que vai acessar aqui o dicionário e fazer o dicionário executar aquele método. Isso daqui também atinge o nosso propósito de late binding, certo? Eu posso ter que o meu usuário ou uma API externa ou algo vai determinar se aqui embaixo eu vou ter um dog ou um duck, né? Se eu vou ter um cachorro ou um pato. E aqui, quando eu chamar a função de makeObjectSpeak, eu também não sei qual função vai ser executada em tempo de compilação. E eu também não tenho classes. Eu atingi o propósito de late binding sem ter que utilizar de classes. Isso aqui é bizarro, Esse código aqui não faz o menor sentido, né? Eu vou até deletar, que eu não recomendo que você faça isso aqui é ridículo. Mas a gente tá trabalhando aqui no mundo das ideias, tentando entender o que significa OOP, sem olhar para a implementação do mundo real de OOP. Compreendido o que foi esse late binding? Eu falei aqui que na história de OOP, Alan Kay foi profundamente influenciado pelo que tinha sido desenvolvido no MIT nos anos 50 e pela linguagem Simula. A linguagem Simula, por sua vez, foi uma das primeiras linguagens a apresentar classes e herança e fazer isso de forma totalmente dinâmica. Na história da OOP, certo? Quando o Alan Kay vai criar aqui a linguagem Smalltalk, ele é profundamente influenciado por Simula. E bom, como ele foi influenciado por uma linguagem que já existia, né? Ele também fez uma linguagem que se utilizava e abusava de classes e heranças de forma totalmente dinâmica, perfeitamente compreensível. Smalltalk, por sua vez, foi extremamente influente no mundo da computação. E essa presença aqui e utilização pesada de classes e herança em Smalltalk, nessa maneira particular de implementar orientação a objetos, nota, quando um objeto foi descrito, certo? Quando as diversas pessoas aqui descreveram objetos, em nenhum momento é citado classe e herança. Quando o Alan Kay descreve orientação a objetos, de novo, em nenhum momento é citado classe, herança, polimorfismo, essas palavras não estão presentes. Agora, como a linguagem que ele desenvolveu utilizava bastante disso, isso que foi muito influente, a gente teve que, depois dessa linguagem, Objective-C adotou esses princípios, esses padrões, C++ adotou esses princípios, esses padrões, e mais notoriamente, recentemente, Java adotou esses mesmos padrões. Todas essas linguagens foram baseadas direta ou indiretamente na linguagem Smalltalk, que foi baseada diretamente da linguagem Simula dos anos 60, que foi criada numa época que o termo orientação a objetos sequer existia. Então pausa o vídeo de novo, tá? E tenta me responder a seguinte pergunta. Pode ir lá aí nos comentários. O que define orientação a objetos? Tô falando sério, tô falando 100% sério. Pra você, quando você olha para algo, você fala, ah, isso daqui é orientado a objetos. Esquece a definição do Alan Kay, o que você pensa? As respostas mais comuns são, bom, as seguintes, né? Primeiramente, objetos, obviamente. Tem aqui que encapsulamento é algo que também é geralmente mencionado como exclusivo de orientação a objetos. Às vezes herança, às vezes polimorfismo, quase com certeza classes, às vezes modularidade. Disso tudo aqui. Bom, se a gente olhar a definição aqui do Alan Kay, né? Dessas coisas aqui todas, o que ele diria que realmente é orientação a objetos, parece que acaba aqui, tá? Parece que acaba em objetos e encapsulamento. Isso aqui é orientação a objetos e todo o resto foi uma decorrência natural das implementações que foram acontecendo uma atrás da outra, uma linguagem baseada na outra. Não parece que nenhuma dessas outras coisas é pré-requisito para ter algo orientado a objetos. E inclusive, bom, aqui entrando num assunto um pouco paralelo, um pouco polêmico, certo? E de por que de repente a gente não pode levar isso aqui tão a sério, é que o próprio Alan Kay vai dizer que existem apenas duas linguagens orientadas a objetos. A linguagem Smalltalk dele e Lisp. Nenhuma outra, mas enfim, isso aqui é assunto pra depois a gente volta nisso. Tá, vamos começar então de cima a baixo e vamos destrinchando o que vai definir aqui o meu código orientado a objetos, né? Objetos a gente já definiu como sendo estado e algo que manipula estado, né? O que faz computações. Objeto não significa uma instância de uma classe. Ou seja, a gente pode ter objetos com métodos, a gente pode ter structs e procedures. É meio que duas faces da mesma moeda, tipo, tanto faz. São, né, funções e variáveis. São namespaces. Eu não tô convencido de que isso daqui caracteriza orientação a objetos no mundo real. Tipo, me diz qual linguagem que não tem isso daqui. Modularidade é uma interessante. Modularidade é a ideia de que você vai poder ter um programa que você tem módulos substituíveis, né? É a ideia, mais ou menos, de uma interface, é a ideia, mais ou menos, de um protocolo. É a ideia da gente concordar numa interface, da gente concordar num protocolo, o que tiver do outro lado da interface, o que tiver do outro lado do protocolo, meio que tanto faz, desde que eu concorde naquele protocolo. Desde que a implementação subjacente vá aderir àquele protocolo, né? Se eu tenho aqui uma camada da minha aplicação, sei lá, essa camada que lida com a lógica de negócios, e aqui eu vou estar concordando que, quer dizer, né, eu vou estar conectando de certa forma a uma camada de banco de dados.
existe aqui um protocolo que precisa ser aderido. Vamos supor, o meu banco de dados precisa implementar os métodos CRUD aqui. Ele precisa ter o create, read, update e delete nas minhas entidades. E tanto faz o que a camada do banco de dados faz, desde que ela adera ao meu protocolo, né? Isso daqui é modularidade. Eu posso, então, em algum momento, deletar essa implementação aqui de banco de dados e substituir por outra implementação aqui, desde que eu esteja aderindo, né, aqui ao mesmo contrato. Modularidade enfatiza que você pode, e aí, né, essa foi uma definição um pouco mais freestyle, mas enfim, você pode separar o seu programa em módulos, e você tem módulos em todos os programas. Você tem módulos em Golang, em Elixir, Elixir eu não sei, Haskell, deve ter também, honestamente. É difícil você apontar para uma linguagem que não consegue ser modular. Eu acho que todas elas têm um quê de modularidade aqui. Não sei, forçando um pouco a barra aqui, Bash, tipo, shell scripts, assim, e eu comecei por modularidade, porque a próxima dessa aqui que a gente vai olhar, né? Falamos sobre objetos, falamos sobre modularidade, agora eu quero falar sobre encapsulamento. Encapsulamento em si vai ter algumas definições, e eu falei logo depois de modularidade, que eu queria te mostrar que eu acho que todas as linguagens têm um certo quê de modularidade. Eu acho que encapsulamento acaba sendo uma face parecida da mesma moeda de modularidade. Encapsulamento é uma versão mais pequena, menos abrangente do que é modularidade. Encapsulamento per se tem algumas definições, tá? A que eu vou usar aqui é uma definição bem orientação a objetos, que é o seguinte: apenas um objeto vai ter acesso ao estado dele próprio. Isso que vai corroborar com o que esse cara aqui, o Brad Cox, vai nos dizer sobre a criação de Objective-C, que ele leu sobre a Smalltalk, né? Ele estudou sobre a Smalltalk, ele baseou Objective-C em Smalltalk, e durante a leitura dele ele falou que ele estava procurando por qualquer coisa que fosse melhorar a experiência dele ao trabalhar com C. Ele viu sobre encapsulamento e ele falou, abre aspas, né? C é muito ruim nisso. Tudo é público, vira uma sopa. O que Brad Cox está falando é desse problema aqui de acoplamento, né? Ele está falando que em C tudo vira isso daqui porque tudo pode acessar o estado interno de todas as outras coisas, né? Segundo ele, eu não sou um expert em C, mas enfim, ele falou isso lá na década de 70, provavelmente. E isso aqui não é legal. O código inteiro vira uma sopa onde tudo depende de tudo e tá tudo absurdamente, fortemente acoplado. Isso não é legal. Então ele buscou em Smalltalk o encapsulamento que provavelmente ia salvar ele daquele problema. E tipo, tá correto. Brian Cox queria uma maneira de controlar o que pode acessar, né? Aquilo que pode ser acessado. Ele acabou optando por encapsulamento no sentido de objetos, mas ele poderia muito bem ter optado pela modularidade no sentido de módulos, certo? A gente consegue atingir os mesmos objetivos que parece que ele quer atingir aqui através da utilização de módulos, porque encapsulamento, pelo menos na minha visão, é modularidade num sentido um pouco menos abrangente. Existem motivos perfeitamente válidos pra gente enxergar que isso daqui, né, que no caso C, quando tudo é público, tudo vira uma sopa. Motivos válidos pra gente não querer que um objeto acesse o estado interno de outro objeto, porque a gente não tem, aqui no sentido de quando a gente tá falando de concordar num contrato, né, encapsulamento segue a mesma ideia, que um objeto não necessariamente concorda que ele vai ter o mesmo estado interno sempre. Deixa eu te explicar isso daqui. Se a gente pede pro ChatGPT nos explicar a importância de encapsulamento, ele vai fazer isso da maneira mais javeira que existe, e ele vai criar aqui atributos privados e getters e setters públicos. Por que ele faz isso? Qual que é o sentido disso? O que isso daqui tem a ver com encapsulamento? A gente vai falar bem e a gente vai criticar disso quase que simultaneamente, tá? Isso daqui, esse name e age, esses atributos aqui, existe um valor grande em eu deixar eles privados e eu não deixar ninguém acessar esses valores. Hoje em dia pouco se fala disso, tá? E eu já vou falar um pouco do porquê. Mas a gente tem o seguinte, né? Essa classe pessoa que tem o atributo idade, idade é um atributo interno da classe pessoa, certo? Nesse momento, enquanto você está olhando para esse código agora, age e getAge são a mesma coisa. Teoricamente, não preciso desse getAge aqui, certo? Eu acessar diretamente a idade ou eu usar o getAge vai dar no mesmo. Agora, se em algum momento eu refatorar essa classe e essa idade não for mais um private int, certo? Não for mais um inteiro armazenado aqui na classe pessoa, certo? O que é perfeitamente plausível. É perfeitamente plausível que essa idade seja acessada através de uma API, que essa idade venha de um banco de dados, ou que essa idade seja calculada a partir da data de nascimento. Eu não vou ter mais esse atributo, esse estado interno da classe pessoa, e todos os lugares que acessavam esse atributo interno da classe pessoa vão quebrar. Eu vou ter que refatorar todos os códigos que acessavam o meu age da pessoa. Agora, se eu mantiver o meu public getAge aqui, e esse getAge, o que ele faz é, ele busca a idade no banco de dados, ou ele busca a idade numa API, ou ele calcula a idade, a classe pessoa ainda garante que ela vai retornar a idade, mas ela não garante como
ela vai fazer isso. E é por isso que encapsulamento pode ser bom. O contrato a ser aderido, o que a classe pessoa tá prometendo pra mim, é que se eu pedir a idade, ela vai me retornar a idade de alguma maneira. Ela não tá prometendo pra mim que em todos os momentos ela vai ter um valor inteiro dentro do estado interno dela que vai estar armazenando a idade. Isso não é uma promessa que tá sendo feita. Como ela vai conseguir essa idade é problema dela. Isso daqui, esse encapsulamento, quando bem feito, vai nos dar duas coisas que a gente valoriza muito em software, que são alta coesão e baixo acoplamento. Muito valioso isso daqui. Voltando aqui nesse desenho que a gente tinha, né? Alta coesão significa que eu tô mantendo aquelas coisas que são relacionadas juntas, né? Então, eu tô mantendo dentro da minha pessoa aquilo que se refere à pessoa. E baixo acoplamento significa que a maneira com que as informações dessa pessoa são acessadas são através de poucas coisas que eu exponho para o mundo externo. Significa que componentes têm pouca dependência de outros componentes. Esses conceitos não são exclusivos de orientação a objetos, não são exclusivos nem de classes, nem de objetos. Você pode ter alta coesão e baixo acoplamento em qualquer linguagem, em qualquer tipo de código. Agora, para não perder o costume e falar mal de OOP, se você tem uma classe vazia com getters e setters que não fazem nada, não tem nenhuma validação interna, não tem nenhum tipo de lógica mais complexo ali. Se a gente tem que um getter e um setter estão apenas expondo o estado interno de um objeto, e lembra, encapsulamento é sobre um objeto, só um objeto ter acesso ao estado interno dele mesmo. Se o que a gente está fazendo é criar uma classe e criar getters e setters que expõem o estado interno desse objeto, a gente quebrou a própria regra do encapsulamento. A gente está encapsulando nada, a gente está encapsulando vento. Se a gente simplesmente estiver expondo os estados internos dos nossos objetos, a gente não encapsulou. A gente só criou um monte de método de getter e setter inútil aqui que não serve para absolutamente nada. Embora essa validação, essa não dependência de atributos privados aqui, seja algo bom, seja algo a ser observado, o que a gente vê no mundo real é que a gente está basicamente duplicando, passando o problema adiante, certo? Eu usei isso daqui para falar muito de acoplamento, né? Falei, olha que legal, o Brian Cox aqui, ele quer isso daqui. Ele quer encapsulamento porque ele está buscando alta coesão e baixo acoplamento. Se você abrir aqui o Wikipedia, né, o Wikipedia vai falar que acoplamento diz respeito ao grau de interdependência entre módulos. Pera, módulos? A gente não tá falando de classes, a gente não tá falando de Java. Por que tem módulos aqui? Pois é, porque esse conceito aqui, pelo menos na minha visão, né, e encapsulamento e a utilização de módulos, modularidade, a gente está buscando a mesma coisa, buscando o mesmo objetivo com palavras diferentes, certo? A gente está buscando esse objetivo aqui, através de terminologias, de maneiras de implementar diferentes. Então não deveria ser surpresa para você que Alan Kay não menciona classes, não menciona instâncias de classes. Não deveria ser surpresa para você que na busca de alta coesão e baixo acoplamento, a gente não necessariamente precisa de classes, objetos, herança e polimorfismo. E classes, objetos, herança e polimorfismo não são pré-requisitos pra gente aderir à visão do Alan Kay. O que sobrou pra gente, o que vai definir aqui, a gente olhar pra uma linguagem, a maioria das pessoas falar, pô, essa linguagem é orientada a objetos, vai ser herança, polimorfismo e classes, certo? No mundo real, quando eu falo, essa linguagem é orientada a objetos, essa code base é orientada a objetos, o que é que eu tô falando? Eu tô falando o seguinte, isso daqui provavelmente é Java, e provavelmente eu vou ter que a estrutura do meu programa se parece com isso daqui, ó, se parece com classes que têm métodos privados e funções ali públicas. Naquele livro que eu mostrei de Gang of Four, no livro Design Patterns, eles têm uma frase que é repetida ad nauseam na computação, né? Que é Composition over Inheritance. Significa que é preferível que você combine objetos simples ao invés de utilizar heranças. Principalmente, né, porque se a gente tem uma classe que outra classe herda dessa classe e uma terceira classe herda dessa classe, acaba ficando um negócio mais complexo, com mais carga cognitiva. Então, segundo Gang of Four, é preferível que façamos uma composição ao invés de uma herança. Isso me parece, novamente, que a gente está indo para tal tão sonhada modularidade. Até aqui alguns dos campeões de orientação a objetos, né, vão falar pra gente gostar de modularidade. O mundo real interpreta que esses três aqui são orientação a objetos, tá? Que herança, polimorfismo e classes são orientação a objetos. É isso que define orientação a objetos no mundo real. Num vídeo anterior, quando eu falei mal de orientação a objetos, eu falei mal, basicamente, disso daqui, de herança, polimorfismo, classe e de otimização prematura. Se você perceber esse vídeo de agora, nesse vídeo aqui, eu tô basicamente falando que tudo aquilo que eu critiquei sequer parece ser uma
necessidade de orientação a objetos. Nada disso, herança, polimorfismo, classes, nada disso entra na definição do que é um objeto, nada disso entra na definição do que orientação a objeto significa, nada disso é necessário pra gente atingir os princípios de alta coesão e baixo acoplamento. E, de certa maneira, a gente pode ter, na verdade, que herança, polimorfismo e classes são, de certa maneira, tipagem. E, né, subtyping, subtipagem. Um tipo mais específico que vai aderir às especificações de um tipo mais amplo. Mesmo herança, tem que a gente consegue atingir coisas muito parecidas, um conceito... Cara, o mesmo conceito, tá? Aqui a gente tem também na Liskov, que tem o princípio de substituição de Liskov, né? Que se a gente tiver um tipo animal que faz alguma coisa, e eu substituo esse animal por um tipo mais preciso, por um subtipo de animal, eu substituo esse animal por cachorro, eu devo poder fazer essa substituição, sem nenhum problema, né? O princípio de substituição de Liskov diz respeito a isso daqui. E, de novo, pra mim, isso daqui não necessariamente precisa ser uma classe herdando de uma outra. Qualquer coisa que permita isso daqui vai te permitir a substituição. Eu acho que nesse vídeo aqui, né, eu não vim pra explicar, eu vim pra confundir. O que define orientação a objetos, vai? Eu imagino que antes desse vídeo você tinha uma grande certeza, e eu espero que agora você não faça a menor ideia. Sinceramente, eu acho que talvez eu agora não faça a menor ideia. Se a gente pegar aqui as ideias de Alan Kay, essas ideias aqui, né, e colocar elas para tentar atingir o baixo acoplamento e a alta coesão, esse código vai poder ser produzido de N maneiras, e não necessariamente da maneira Java ou da maneira orientação a objetos como o mundo enxerga isso. O próprio Alan Kay, ele prega uma estrutura que é bizarra, talvez até incompreensível, que, novamente, né, ele falou que as outras linguagens não são orientação a objetos, porque a visão dele diz respeito ao fato de que um objeto vai emitir uma mensagem, né, para outro objeto, vai trocar mensagens com esse outro objeto, e o que o outro objeto vai fazer com a mensagem tão pouco importa. Então a gente tem um programa que é muito mais, biológico, por assim dizer. Cara, se você viu esse vídeo até aqui e ainda tá interessado nesse assunto, cabe um terceiro vídeo sobre o OP. Cabe entrar, ver quão fundo o buraco do coelho em Alice do País das Maravilhas vai, né? Cabe. Se você quer esse vídeo, dá um like, dá um subscribe, manda uma mensagem aí embaixo, explica pra mim o que é OP. A gente pode trazer um terceiro vídeo, mas, por favor, só assista que for bem, que dá muito trabalho isso. Muito trabalho. Também em algum lugar na descrição a gente vai ter o link pra um curso meu, que eu e minha equipe acabamos de desenvolver, que vai te ajudar na busca por novos e melhores empregos, certo? A gente vai te ensinar aqui questões de como encontrar vagas, de como ter um bom currículo, de como fazer uma boa cover letter, de como ter um LinkedIn que chama atenção, de como mandar bem em entrevistas de emprego, tá bom? Aí sim, vocês vão me falar que Alan Kay não criou orientação a objetos, né? Quem criou foi a tal da Simula. Gente, eu não sei mais, tá? Eu passei dias estudando orientação a objetos e eu sei muito menos do que eu sabia antes agora.